Olá, mais um Guia Tempo com Deus. É com muita alegria que nós continuamos a discorrer sobre o tema aconselhando uns aos outros. E hoje eu gostaria de compartilhar algo do Salmo 23 com vocês, tanto para o nosso conforto, quanto para que possamos usar isso para confortar aqueles que estão ao nosso redor. Veja bem, o texto do Salmo diz, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Muitas pessoas usam esse salmo e de forma supersticiosa, né? Abrem suas Bíblias e deixam elas abertas no Salmo 23. E além do equívoco de usar de forma supersticiosa como um amuleto, há uma incompreensão em relação a esse nada me faltará. Às vezes as pessoas entendem que esse nada me faltará significa necessariamente que ela será isenta dos sofrimentos, das dores, das lutas, das dificuldades, dos problemas. E quando a pessoa se depara com a realidade de que ela não está isenta disso, ela se decepciona, se entristece, se chateia com Deus, e o inimigo se aproveita dessa frustração para minar a confiança do cristão no Senhor. Eu quero destacar aqui o fato de que nada terei falta não é a ausência de problemas, de sofrimentos ou de dores. Veja só o que o texto diz, né? Em verdes pastagens, o Senhor, que é o meu pastor, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Quem precisa de repouso? Quem precisa de repouso, senão a pessoa que está cansada? Ainda diz no versículo 3, restaura-me o vigor. Quem precisa ter o vigor restaurado, senão a pessoa que está exausta? Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem precisa ser guiado nas veredas da justiça, senão o pecador errante que continuamente se desvia do caminho? Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso significa que o salmista foi isento da morte? Não, os seres humanos morrem, nós morremos. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Quantos de nós não temos conflitos e dificuldades? Talvez não sejam os nossos inimigos, mas quantos de nós não sofremos algum tipo de perseguição, algum tipo de injustiça? Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Quem precisa de tudo isso, senão pessoas pecadoras e atribuladas? Então o Salmo, ele não é uma afirmação de que não teremos problemas, dores ou sofrimentos. Pelo contrário, ele pressupõe que nós enfrentaremos duras dificuldades, que nós nos esgotaremos, que nós nos cansaremos, que nós lutaremos contra o pecado, que nós lutaremos contra contra a morte, contra o envelhecimento, né? E consequentemente a morte. O Salmo pressupõe lutas, pressupõe dificuldades, mas ele está totalmente sustentado na afirmação de que o Senhor é. O Senhor
é. Esse é o nome com o qual o Senhor se apresentou a Moisés e disse que Moisés deveria apresentar-se a Faraó, e quando fosse perguntado, então, em nome de quem ele iria, Moisés deveria dizer em nome do Eu Sou. Esse é o tetragrama. E o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o sustentador de todas as coisas, o Senhor é aquele que criou um plano soberano de redenção, de resgate da humanidade. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é tudo aquilo que eu e você almejamos, ansiamos em meio às nossas lutas e dificuldades. O Senhor é meu pastor, e porque essa promessa de que nada teremos falta é verdadeira, está justamente no fato de que ela está firmada e fundamentada no caráter daquele que é, no caráter do Senhor. Então, em todas as dificuldades que nós enfrentarmos, em todas as lutas que nós enfrentarmos, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que dá a sua vida, é o Supremo Pastor que dá a vida pelas ovelhas, aqui pensando já na encarnação do Deus Filho. O Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos. Então, quando nós estivermos cansados, exaustos, desanimados, o Senhor vai ser o nosso ânimo, o Senhor vai ser o nosso descanso, o Senhor vai ser aquele que vai conduzir a nossa vida, e ainda que as circunstâncias não mudem, Ele vai ser o nosso conforto, Ele vai renovar, revigorar as nossas forças. Até mesmo nas lutas contra as enfermidades, contra as doenças, na luta contra a morte, até mesmo nesse momento, o Senhor estará com o seu servo o acompanhando. Recordo agora de um momento no Chile onde eu precisei orar por uma senhora que foi desenganada com câncer e ela iria morrer naquele dia, e se tratava da mãe de uma família de irmãos de uma igreja batista em São Paulo. E como eu estava no Chile, me pediram para ir até esse hospital e dar um suporte para essa família. Chegando lá, eu soube que aquela senhora ela já não falava, não se comunicava, já pelo menos há um dia e meio, acamada, esperando apenas a passagem. Aquela mulher, que era uma cristã, estava ali diante de mim, e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu me dirigi a ela e falei: eu vou ler um texto bíblico para a senhora, eu vou ler o Salmo 23. E quando eu falei, o Senhor é, e aquela mulher que já fazia um dia e meio não havia falado nada, ela falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo foi de um conforto tremendo para mim, aquilo foi de um conforto tremendo para as filhas dela. Aquelas foram as últimas palavras daquela senhora, que estava diante da morte, mas que estava descansada, e que Deus, por sua graça, revelou o descanso dela nessa passagem, a partir do momento que ela abriu a boca e citou o versículo 1 do Salmo 23. Todos nós nos comovemos, todos nós fomos edificados, todos nós fomos confortados por saber que aquela irmã, em meio à sua luta com a enfermidade, finalmente estava sendo conduzida pelo Supremo Pastor para o seu descanso eterno. Nada do que nós necessitamos nos falta. Se temos a sensação de que está nos faltando, então nos falta mais comunhão com o Senhor. Nos aproximemos dEle, confiemos nele, busquemos a Ele, e apenas assim nós vamos encontrar descanso para os nossos corações. E esse conforto e esse consolo que nós encontramos nele, e este conforto e este consolo que nós encontramos na palavra dele, nós devemos estender aos nossos irmãos através do aconselhamento mútuo. Que Deus te abençoe.